esses tempos, essas verdades precisam ser aquilo que descortina a nossa realidade no dia a dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viveu a semana passada, massa. Terceira semana e meia, não sei, de setembro, todo mundo trabalhou, estudou, pagou conta, fez o que tinha que fazer, acordou cedo, dormiu tarde. No nosso caso, teve doença no meio da semana, e gripe, e tosse, dor de garganta, e corpo mole, e essas coisas, mas era simplesmente dias de setembro? Percebem? Percebem a importância que há em entender que é o tempo de Deus que define os nossos dias. Então, a semana passada, hoje é o 7º dia da festa. Lembra que, de acordo com Levíticos 23, que Branquinha leu, o 8º dia é um Shabat também, né? Esse lugar de parar. O primeiro dia é um Shabat, é esse lugar de parar, de perceber onde estamos no tempo e no espaço. Hoje é o 7º dia, ao pôr do sol entramos no 8º dia, já é um outro sentimento, um sentimento de culto, de entrega, de acabou, começa uma nova estação. E aí a gente se pergunta, que tipo de reflexão tivemos em nossas vidas nestes 7 dias da festa de Tabernáculos? E é isso que nos diferencia daqueles que são ignorantes do tempo do Senhor. Por quê? Porque até mesmo a igreja, salva pelo sangue de Jesus, muitas vezes está dormindo, adormecida, dormente. Como fala quando a gente anestesiada. E aí, passa o tempo, volta Jesus, estão lá as virgens que estão sem seu óleo nas suas lamparinas, sem seus óleos extras para suas lamparinas, se esquecem, se distraem, dormem, são distraídos, são desviados da bússola que aponta para a verdade, que aponta para Jesus, que aponta para a sua volta, que aponta para o seu tempo determinado. Então, nestes dias que temos vivido esse agendamento do Senhor para o seu povo, é importante que sejamos lembrados daqueles que vieram antes de nós. E olha, gente, é muito interessante, porque muito interessante mesmo, porque quando a gente começa a fazer esse exercício temporal, né, considerando a parte anual mesmo desses agendamentos do Senhor, eu fico pensando, sempre papai e mamãe estão na minha mente, nesse sentido daqueles que vieram antes de nós. Já comentei, inclusive, algumas experiências que a gente teve nesse lugar do antes de nós, mas também penso nos pais do papai, nos pais da mamãe, penso no meu DNA também, de entender que muitos, no meu caso, né, pessoal, não seguiram a Jesus, não se entregaram ao Senhor, não perceberam o temor do Senhor para a vida deles durante as suas vidas, e eles também são exemplos daquilo que nós não queremos deixar para as gerações que vêm depois de nós. Então, é uma reflexão que acaba nos levando para um círculo completo. Então, aqueles que vieram antes de nós e apontaram para Jesus, aqueles os quais não queremos seguir o exemplo,
E pode ser, inclusive, a geração antes de nós. Por exemplo, eu não quero seguir o exemplo do meu pai, de DNA. Percebe? Mas também coloca em nós a reflexão de que qual é a marca de precedência em relação a Deus que eu estou deixando para a geração depois de mim, para as gerações depois de mim. Então, a gente chega nesse círculo completo, né? Começa por aqueles antes de nós e nos leva a refletir que seremos aqueles que vieram antes de alguém. O mundo não vai acabar quando a gente morrer. Às vezes a gente tem esse lugarzinho umbigal de viver as nossas vidas e, gente, olha, a gente vai morrer e o mundo vai continuar, entendeu? O sol vai nascer, o sol vai se pôr, a lua vai aparecer, a chuva virá o inverno, virão as épocas da seca, as épocas das chuvas, tudo vai continuar. Mas que marca a gente está deixando? Para filhos, para netos, para bisnetos, para tataranetos, e aí vai. E aí a gente pensa na Bíblia também. A reflexão, a gente está lendo Gênesis, né? A gente vai entrar em Êxodo e a gente já é familiarizado com o Êxodo também. A gente precisa relembrar daqueles que vieram antes de nós em nossa fé. Esses pioneiros de nossa fé, que testemunharam as maravilhas de Deus, vivendo em tendas, em pleno deserto, por 40 anos, mas que perderam e tiveram a experiência de Deus no meio deles. Como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esse mesmo Deus que habita entre nós. E aí, Tabernáculos também nos lembra e nos transporta e nos, sei lá, abre para nós esse lugar de que estaremos unidos a Jesus. Uma noiva casa com o noivo, né? E faremos parte da família de Deus. Yahweh, vou falar a palavra. E aí, nesse lugar de reunião com a igreja que ultrapassa tempo e espaço, a igreja desde sempre. Estaremos com eles, os patriarcas da antiguidade, estamos lendo em nossa leitura bíblica cronológica, os patriarcas. Estaremos com Adão, Noé, Moshe, Moisés, Davi, todos os profetas, os apóstolos. Gente, a vinda de Jesus abre tudo aquilo que possamos imaginar, que já temos lido, e tudo aquilo que a gente não tem a menor condição de imaginar, nós viveremos após a vinda de Cristo. Viveremos juntos, morando com o Messias e aprendendo os seus caminhos. Eu coloquei essa foto porque a ideia, o ensino da palavra, a revelação escrita do Senhor, e agora afunilando para Tabernáculos, é como as histórias de livros que nós lemos. Contos de fadas, contos que nesse caso não é um conto de fada, é um conto que, como um conto de fadas, em sua simbologia também nos apresenta aquilo lá da frente que podemos começar a imaginar, que podemos começar a aplicar em nossas vidas. Porque esse lugar de tá tudo um caos, vem Jesus e ele vai ordenar as coisas e o mal será vencido. Percebem? Todos os contos que lemos até hoje, neste tempo de agora, esperam a redenção, esperam
que o mal seja vencido em todos os âmbitos da existência, da vida, da respiração e da criação. Mas este alinhar ao calendário bíblico, ao calendário de Deus, reacende em nós essa esperança de ano em ano, esse lugar vivo de que é verdade. O mal será, o mal é, o mal tem sido vencido, mas se manifestará com a vinda de Cristo. E poderemos ver e poderemos perceber essa verdade. Então, a vinda de Cristo, a segunda vinda, as bodas do Cordeiro precedem o que muitas vezes na Bíblia é considerado como colheita. Mas a colheita é uma alusão a julgamento. Então, olha só, agora começam as partezinhas de leituras curtinhas, mas várias, né? Então, nós temos esse lugar que aponta para que nós percebamos que a colheita final é associada a julgamento. Vamos lá, se a gente puder ir abrindo, Oséias 6:11, Joel 3:13, Mateus 13:39, Apocalipse 14. Eu posso falar? Pode. Perdão, Pode. eu cortei a senhora. Não, pode. Não, pode. Eu faço Oséias, Joel Pronto. e Mateus. Oxi, não, meu amor. Faça Não. Oséias, e outro abre e lê Joel, nem precisa dizer que vai fazer. Só faz Oséias, enquanto isso, outra pessoa Tá certo, acha, tá certo. tá bom? E aí vai abrindo e vai lendo. Agora, veja, é associação de colheita com o julgamento, tá bom? Pode ir. Oséias, também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Querido, lê de novo devagar, que dê para entender. Eu não entendi. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega. Cega? Cega. Cega. Quando Colheita. eu trouxer o cativeiro do meu povo. Dá para entender? Deu. Eu tô meio entupido aqui, porque... Eu sei, meu irmão, não se preocupe não. Joel 3:13. Eu leio. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lugar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, que a sua malícia é grande. Mateus 13:39. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Apocalipse 14:15. Oh, gente. Eu leio. Apocalipse 14:15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, a hora de cegar, que é vinda, e já a seara da terra está madura. Isso. E aí a gente sempre vai desenvolvendo, não vou desenvolver muito, só esse pedacinho dos que vem agora, né? Esse lugar de percebermos que quando a gente fala da igreja, a igreja, tudo quanto é gente que se reúne em nome de Jesus. Lembra que a palavra fala do remanescente, o remanescente de Israel e o remanescente das nações. Essa é a igreja. 4.
da colheita. Peraí, Rafinha. Malaquias Malaquias 4:1-2. 4:1-2. Pode ver. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ótimo. Eu vou ler Isaías. Vá. Quer ler, filha? Pode ler. Tá, Isaías 27, 12 e 13. Naquele dia, o Senhor debulhará as suas espigas desde as margens do Eufrates até o ribeiro do Egito. E vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Quer que eu leia o outro Isaías? Eu já estou com ele aberto. Você quer ler também? Não, pode ler. Vamos lá, então. Isaías 11, 11 e 12. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sineá, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. Jeremias 23, 7 e 8. Jeremias 23, 7 e 8. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a geração da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Muito bom. E aí, um pedacinho desse remanescente das nações. Zacarias 14, 16 e 17. Pode abrir alguém. Eu posso ler. Zacarias 14, 16 e 17. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Isso. Então, até aqueles que terão dificuldade de aprender a se alinhar ao calendário de Deus, eles aprenderão. Por quê? Porque senão eles ficarão sem chuva. E chuva é a associação a que as coisas nasçam, cresçam e se desenvolvam. Água é o que precisamos para a vida. Então, esse pacotinho que eu coloquei aqui, e essa aplicação, já estou andando para o final, essa é a aplicação bíblica daquilo que a gente está
conversando sobre olhar para o futuro. A gente ainda poderia falar Se sobre... você quiser ler, você tem que clicar aqui, ó. Vamos lá. A gente ainda teria, por exemplo, um assunto para conversar, que seria a aplicação da completude desse lugar do futuro, dessa festa que ainda não se completou, o santuário de Deus. Mas eu vou deixar isso de fora. A gente vai falar sobre a aplicação agora em relação à água, por causa desse último pedaço, desse último versículo. Por quê? Porque não necessariamente as nações sabem, observam ou consideram o calendário bíblico. A gente sabe que, na verdade, é o contrário. Então, precisaremos aprender. Aqueles que já estão sendo expostos a este tipo de ensino e de formação para a visão e para a mentalidade dos tempos e estações, inclusive estas que vivemos hoje, em termos de 2021, terão que aprender. E a gente sabe que muitas vezes aprender não é necessariamente do jeito mais fácil e fofinho, né? Então, haverá, inclusive, uma forma de aprendizado. Venham, se alinhem com o calendário, se alinhem com meus tempos e as minhas estações, senão não teremos chuvas, não teremos água, não terão água sobre as suas terras, né? Nações e famílias e pessoas. Essa aqui é uma fotinho do Rio Jordão. O tipo em Israel, existem 3 tipos de formas de lidar com água. A gente sabe que não necessariamente é um país que tem chuva o tempo todo, né? Então, eles usam cisternas. As cisternas podem ser de pequenas a enormes mesmo, que têm a possibilidade de manter a água da chuva quando ela vem e estocá-la, né? Manter-se nas cisternas. Porém, é o tipo de forma de água, de forma de ter acesso à água mais sem segurança que há, mais sem ser digno de confiança. Por quê? Porque pode ser contaminado muito facilmente. Uma cisterna pode ser contaminada facilmente com diferentes coisas. Nem vou entrar no caso, é só para a gente perceber mesmo que ali é um lugar aberto, pode rachar também. Se tiver rachado, se quebrar, se estourar, vai embora toda a água que está dentro. Então, são formas de acumular água, mas não são, é a menos confiável. Aí a segunda forma de ter água é por poço. É melhor que cisterna, mas também seca. E aí, a forma que a gente tem de ter água, que é a mais confiável e a que a gente mais gostaria, são riachos e rios. São nascentes de água, são águas vivas, águas que se movem, águas que não acumulam, que não se contaminam. Sim, podemos falar sobre rios que foram contaminados? Podemos, mas a ideia é entender que o rio é o mais confiável nesse lugar de águas correntes, águas vivas, águas que vão passando e águas que são confiáveis para a vida, para a saúde, para sustento e para esse tipo de coisa. Então, a oração que começava e que começa, e aí é que eu quero fazer uma costura desse lugar para nossa mentalidade, para esse momento, água era oração na época de tabernáculos. Por quê? Porque
as plantações, tudo que tinha sido plantado, tudo que precisava ser desenvolvido para que houvesse as primícias na época de Páscoa, precisavam da chuva, que era o tempo, que é o tempo da maior quantidade de chuva, a chuva mais necessária, a chuva em maior volume, cai entre novembro e março. Então, Tabernáculos abria esse tempo de oração por água, por chuva. No Joel 2:23, eu vou precisar que alguém abra esses 3 que a gente falou aqui, que está escrito aqui, Joel 2:23, Jeremias 15 e João 7:38, para a gente falar um pouquinho sobre esses pedacinhos. Eu estou com Joel 2:23 aberto. Okay. Só uma observação bem rápida. A foto que você está vendo aqui do Rio Jordão, exatamente quando o período de chuvas, então as águas se movimentam com maior velocidade, existe esse aparência, vamos dizer, de movimentação. Existem trechos do Rio Jordão que é bem tranquilo, tá? Só para vocês entenderem a importância do que a Adriana está chamando a atenção. Lendo aqui Joel 2:23, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, do seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça, ele lhe envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. Isso. Em algum lugar diz que as últimas, eu não sei a tradução, mas fala da comparação entre as últimas e as anteriores, e as primeiras. Mas a gente vê a percepção da entrada no outono. Olha, na quarta-feira, nós entramos em primavera e o hemisfério, o outro lado do hemisfério entrou em outono. Então, nesse momento, Israel está em pleno outono. Começa esse lugar de oração pelas chuvas, pelas últimas chuvas. E aí, olha só o paralelo dessas próximas 2 passagens bíblicas que a gente vai ver. Jeremias 2:13. Gente, Jeremias 2:13, por favor. Eu posso ler Jeremias 2:13. Isso. Jeremias 2:13. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cisternas rotas que não retêm água. E o próximo, está em João 7:38. Eu posso ler. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, seu interior fluirão rios de água viva. Isso. Esse é o paralelo. Olha que interessante. Então Deus diz, não creram mais em mim, me rejeitaram. Aí ele se denomina mananciais de água viva. E aí Deus diz, se apartaram de mim, me rejeitaram e construíram para eles cisternas rotas, rachadas, quebradas, que não seguram água. Então, longe de Deus, aqueles que não andam no Senhor, aqueles que não têm a revelação da salvação, do reino, eles vivem em seca. Não há acesso à água. E aí é importante a história da bússola que aponta para o norte. Por quê? Cuidado, igreja, com associar, ir tudo bem em termos de grana e de posses
e de tudo indo de bem em bem, com pertencer ao Senhor e ter acesso à água viva. Cuidado. É nessas horas que a nossa realidade, percebe? Que a verdade precisa se conectar com a nossa realidade e apontar para o norte, para Ele, para Jesus, para a verdade, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. A gente viu, inclusive, isso com Jó, né? Jó fala, poxa, eu pensei que esse negócio da retribuição, né? O que faz o bem recebe o bem, o que faz o mal recebe o mal, e de repente eu fiz o bem e recebi o mal, como é que fica? Percebe? A bússola apontando para a verdade, água viva, está fora de Deus, está fora do acesso a mananciais de água viva. Aí Jesus vem e Ele redime, através dele há a redenção das cisternas rotas que não seguram água. Quem crê em mim? Quem crê em mim? Do seu interior fluirão rios de águas vivas, mananciais de águas vivas. Então, se esse é um tempo de oração por água, no sentido do nosso dia a dia, da nossa realidade natural, então vamos também entender que para a nossa realidade espiritual é necessário que em nossas intercessões comece a haver a oração, o pedido, a intercessão, né? Petição por água. E a associação dessa água é o Espírito Santo. É tempo de que o Espírito Santo venha como água e encharque a nossa era, para que então venha, se abra a porta, para que o Maranata exista, se manifeste e venha Jesus, o Cordeiro, sua segunda vinda, o noivo, o rei. Então aí vamos ver esse lugar de fundamentação para as nossas orações, entendendo Espírito Santo como a água, como esse lugar da água. Aí João 7,39, e aí todo mundo, gente, vai abrindo, estamos perto do meio-dia, João 7,39. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele... De novo, Adriel. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porém ainda Jesus não ter sido glorificado. E o que foi que ele disse? Será que está no 38? Eu botei 39. Mas é esse lugar com que Jesus associa o Espírito Santo à água. Ok? Então, depois dê uma verificada se talvez eu tenha errado. Isaías... Alguém estava falando? Eu não consigo enxergar ninguém. Isaías 32:15. Ok. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Uhul! Glória a Deus. Isaías 59:21. Vamos lá, gente. Vamos pegando e vamos... 59:21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca de seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Amém. O próximo. Isaías 59:21. Depois Ezequiel 11:19. Eu acabei de ler Isaías 59:21. É isso que eu ia falar. Sorry. Foi 50... Perdão. Ezequiel 11:19.
Ezequiel 11:19. Isso. Vou ler, Rafael. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ezequiel 36:27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízes, e os observeis. 37, 14. Ezequiel 37:14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então, vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. 39, 29. Ezequiel 39:29. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém. Joel 2, 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as suas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Isaías 44:3. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. O caminho que podemos enxergar. O caminho que podemos enxergar. O que vai acontecer. Como vai acontecer. O que veremos. É um conto de verdades. É um conto de conexão com a realidade. É um conto de fundamentação para as nossas orações. Que a água, que o Espírito de Deus seja derramado sobre todas as nações, que se cumpra sobre Israel e o remanescente, que se cumpra sobre a igreja nas nações, o remanescente das nações. Vamos lá. Oração, água e ainda como Espírito Santo. Especificamente por Israel, especificamente pelas nações. Por Israel, Zacarias 12:10 e pelas nações, João 7:37. Zacarias 12:10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, e quem traspassarem, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Chorarão por aquele a quem transpassaram. E a água do Espírito virá e trará essa convicção, e aí nós veremos muito daquilo que a gente viu nas menções bíblicas que nós lemos antes de Zacarias 12. Nações, João 7:37. João 7:37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Exatamente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aplicação dos dias de festa que temos vivido,
que hoje se termina o 7º dia, e ao pôr do sol a gente entra no 8º dia, dia de solenidade, dia de procurar o rosto do Senhor, dia de perceber que entramos em uma nova estação, dia de continuar e de estabelecer intercessões por água, por sua água, pelo Espírito Santo. Queria terminar com a leitura de Salmo 125. Os salmos entre 120 e 135 são chamados de salmos de peregrinação. Eles são aplicáveis para a festa de tabernáculos. Então, nós lemos na nossa devocional o Salmo 122, e agora eu vou ler com vocês o Salmo 125. E que o Senhor cele o nosso tempo de compartilhar e que sejamos lembrados disso que foi colocado e que foi compartilhado, e que os nossos olhos percebam aonde estamos em sua narrativa, que não percamos de vista a narrativa completa do Deus a quem servimos, a quem pertencemos, que os nossos olhos sejam voltados para a vinda do noivo, que o Espírito Santo, a água da vida, a água do Senhor, desabroche, floresça, umedeça, traga vida às partes secas de dentro de nós e traga de volta a saudade do noivo, a percepção de que Jesus vem e não é um conto da carochinha, é um conto da verdade, é um conto do agendamento do Deus vivo. Que isso seja sobre nós, em nome de Jesus. Salmo 125. Todos aqueles que depositam absoluta fé no eterno são inabaláveis como o monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Sê misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.